A semana passada eu conversei sobre o perdão de Deus. Perdão é uma herança ou é uma conquista? Aleluia. Você conquista o perdão ou Deus te deu o perdão? Aleluia. Queridos, só isso aí são pilhas de livros de teologia, né? Para a gente entender isso. Mas eu falei muito sobre o perdão horizontal, o perdão de Deus para conosco. Esse perdão incondicional, Ele nos perdoou no passado, no presente, no futuro. Todos os pecados que você cometeu, Ele perdoou. Se você cometer hoje, está perdoado. Se você cometer amanhã, tudo já está perdoado. Aleluia. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o perdão horizontal. De irmão para co-irmão, entre nós. Eu quero usar o mesmo texto de 2 Coríntios 5:21, que diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus fez de Jesus um pecador. Ele nunca praticou o pecado, ele nunca cometeu o pecado. Mas agora Deus colocou sobre Jesus os meus pecados, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Olha o texto, por gentileza. Para que nele, em Cristo Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus. Se o teu pecado está sobre Jesus, ele está sobre você ainda? Então eu e você precisamos aprender a receber, a aceitar o perdão. Porque se Ele pegou os meus pecados e colocou sobre Jesus, está sobre Jesus, Jesus levou sobre si. Se Ele levou, não está mais sobre mim, não está mais sobre a minha vida. E por isso que quando Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, no versículo de número 1, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou para o quê? Para a liberdade, para vivermos livres. Liberdade é uma das características mais fortes do caráter de Deus. Liberdade. Liberdade. É uma das marcas mais fortes do caráter de Deus. Liberdade. Se eu e você somos livres, eu e você estamos nos assemelhando ao nosso Pai Celestial. Também somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Ele perdoou você dos seus pecados. Não caia na prática do pecado. Permaneça livre do pecado. Firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão, a algum senhorio que venha dominar a sua vida. Permaneça livre, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Como foi que Ele me libertou? Pagando a minha dívida, morrendo em meu lugar, sendo crucificado em meu lugar, perdoando-me dos meus pecados. Queridos, perdão é a ação de Deus de apagar os meus pecados. Mas não somente isso. Perdão é a ação de Deus de me livrar do domínio, do senhorio, do governo do pecado. Deus não somente perdoou os meus pecados, apagou os meus pecados, mas Ele também me libertou para que o pecado não tenha mais domínio sobre a minha vida. Amém. Tem uns irmãos que entenderam aqui e disseram amém. E o texto diz que agora em Cristo Jesus, Ele me libertou. E agora eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Os membros da Comunhão Cristã Aba já sabem o que significa justiça. Justiça é o estado perfeito. Justiça é o estado que Deus aprova. Justiça é não ter mais do que ser perdoado. Agora eu sou a justiça de Deus através de Cristo. Agora eu sou o estado perfeito. Agora eu vivo no estado que Deus aprova por causa da obra de Cristo Jesus.
Liberdade é estar fora de condenação. Liberdade é estar fora do cativeiro do pecado. Eu estou na justiça de Deus, Ele me aprova, por isso Ele me faz livre, fora do cativeiro. Agora, o que faz com que alguns cristãos tenham experiência com Cristo, tenham o perdão dos seus pecados, recebem como herança o perdão, mas dali a pouco volta à prática do pecado? Por quê? Pergunta para mim, por quê? O que me faz submeter novamente a um jugo de escravidão? O que me faz viver pecando sempre, sempre, sempre? A primária razão é: será que Deus me perdoou? Se eu não tenho certeza de que Deus me perdoou, eu volto à prática do pecado. Agora, se eu estou certo, convicto, se eu tenho esta certeza de que Ele me perdoou, não existe mais razão de deixar a liberdade do perdão e voltar à escravidão do pecado. A dúvida de que Deus me perdoou é que me leva novamente à prática do pecado. A dúvida de que Deus já me perdoou, já me deu o perdão já é herança, isso me leva novamente: será que Deus me perdoou? Acho que não me perdoou, então eu vou continuar. E as pessoas voltam à prática do pecado pela dúvida se Deus a perdoou ou não. E por que muitas vezes ficamos com dúvida? Porque nós somos ensinados, catequizados, de que eu preciso pedir perdão. E quando eu peço perdão, será que Deus me perdoou? E se Ele não me perdoou? Eu vou pedir de novo. E agora, será que Ele me perdoou? E se Ele ainda não me perdoou? Eu vou pedir de novo. E aí, Senhor, eu quero que o Senhor perdoe as multidões dos meus pecados. E de repente eu volto a pedir perdão de novo. Aí eu passo por uma dificuldade, uma adversidade, um momento apertado. Eu digo: Senhor, eu quero confessar os meus pecados, me perdoe. Coisas de 50, 100 anos, 200 anos atrás. Mas será que Ele me perdoou? Agora, se eu entendo que perdão não é conquista, ou seja, eu não peço, eu não vou conquistar o perdão de Deus de Deus já é meu, Ele já me deu o perdão, é herança minha. Quando eu admito que sou pecador, esse perdão já é meu, já me pertence. Deus não tem que me dar perdão, Ele já me perdoou. A dúvida não tem tanta força sobre a minha vida. A dúvida empalidece, ela enfraquece sobre a minha vida. Olha essa experiência no livro de Números. Deus levanta Moisés de uma forma assim extraordinária, ímpar. E usa esse homem para tirar a nação de Israel do cativeiro do Egito. Queridos, o Egito era a nação mais rica, mais poderosa, mais numerosa, mais forte daqueles dias. O maior PIB daqueles dias, Egito. Tinha um povo escravo, perto de 4 milhões de pessoas de escravos, que eram os hebreus. Agora Deus levanta Moisés para tirar esse povo da escravidão. E a Bíblia diz que Deus tirou com mão forte as 10 pragas. Foi lá, moveu o coração duro, empedernido, o coração de Faraó, tirou o povo. Atravessam o Mar Vermelho em pés enxuto, em terra seca. Eles estão no deserto, caminhando em direção a Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra da abundância, a terra da fartura, a terra do prazer, a terra que é a promessa, a terra que é a herança que Deus está dando a este povo. Antes de conquistarem a herança, antes de chegarem em Canaã, Números 14:4 diz assim: e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Vamos escolher um novo líder. Vamos jogar fora esse Moisés, vamos pegar um outro líder, e aí então nós vamos voltar para o Egito. Como assim voltar para o Egito? Se a mulher ficasse grávida, ela tinha 50% de chance de, ao nascer o bebê, esse bebê seria sacrificado. Se fosse menino, seria sacrificado. Se fosse menina, poderia viver.
Você pode imaginar a gestação dessa mãe? Agora eles estavam trabalhando para edificar as cidades para Faraó. E mesmo assim, num determinado momento, saíram do Egito, viram os milagres, viram a mão de Deus, viram o poder de Deus. Agora eles estão caminhando, eles dizem, vamos voltar. Por que eles queriam voltar? Por que o crente recebe o perdão e quer voltar para o pecado? Sabe por que eles queriam voltar? Porque eles preferiam a certeza da tragédia do que a esperança da promessa. Queridos, a fé, ela sempre lida com o futuro. A fé, ela não fala do passado. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se você tirar a fé do justo, ele vive? Não. O justo vive da fé. Tira a fé do justo, ele não vive. E fé fala de futuro, fé fala de amanhã, fé fala de conquista, fé fala de avanço. Eu e você vivemos pela fé, eu e você vivemos da fé. A falta de fé me faz pensar, vivenciar o meu passado. A minha falta de fé me faz pensar continuamente sobre o passado, viver novamente o passado. Me faz querer a certeza desse sofrimento que o passado já impôs, ao invés de querer a alegria confiante da liberdade prometida. As pessoas voltam à prática do pecado pela não certeza, pela incredulidade, pela dúvida. Será que Deus me perdoou? Se Ele me perdoou, por que eu vou voltar para a prática do pecado? Se eu tenho certeza que Ele me perdoou, eu avanço, eu conquisto, eu marcho, eu vou em frente. Vamos aprender um pouco mais. As palavras do apóstolo Paulo em Atos capítulo 13, 38, ele diz assim: portanto, meus irmãos, eu quero que vocês saibam. Vocês sabiam que eu e você, nós cristãos, temos muito que aprender? Que nós não sabemos tudo? Paulo está escrevendo dizendo assim: irmãos, eu quero que vocês saibam isto, algo que vocês ainda não estão conhecendo, não estão sabendo. Queridos, a revelação ela é progressiva. Daqui a 5 anos, eu tenho certeza absoluta, se Jesus não voltar, daqui a 5 anos, você estará vivendo uma dimensão muito mais gloriosa, muito mais excelsa na sua vida cristã. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir, Jesus é digno. Ele diz: meus irmãos, eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês saibam. Olha o que diz o texto: que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Como é que eu e você podemos obter o perdão dos nossos pecados? Colocando uma cruz nas costas e andando de joelho até a cidade X? É assim? Não. Não. Em Jesus. Olha o versículo seguinte. Por meio dele, por meio de Jesus, todo aquele que crê é justificado, é tornado justo. Deus é justo e torna você em uma pessoa justa. Ele te justifica de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés é uma série de proibições. Não faça isso, não, 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 não. Dos 10 mandamentos, 8 dizem não. E a lei de Moisés não pôde justificar ninguém, porque ninguém conseguiu obedecer a lei. Somente Cristo Jesus. Jesus ele não veio para cancelar a lei, ele veio para obedecer a lei. Ele obedeceu a lei. Agora eu e você estamos nele, e por estarmos nele, nós obedecemos. Isto que significa ser mais que vencedor.
Mais que vencedor é receber a glória, o galardão de quem lutou e não de quem luta. Aleluia. Nós temos o perdão dos nossos pecados por crermos que Jesus foi crucificado, por crermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele diz: agora eu quero que saibam, mediante Jesus Cristo, através da obra de Jesus Cristo, é anunciado as boas novas, o perdão dos pecados. Esta é a razão real. Perdão, nós já aprendemos que a palavra grega é afesis. Afesis significa liberdade do pecado e liberdade do domínio do pecado. Aleluia. Esse é o propósito de Deus Pai, que nos fez filhos livres do domínio do pecado. Crer nisso, confiar nisso, isso me leva a viver livre do pecado. Aleluia. Crer que Ele morreu, que os meus pecados foram colocados sobre Ele, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Qualquer dia eu preciso ministrar isso para vocês. Na FATEM nós temos Jesus no tabernáculo, uma matéria especial, maravilhosa. Mas quando Deus, nos 40 dias que Moisés ficou lá em cima do monte, Deus disse o seguinte: Moisés, eu quero que você faça uma arca, a arca da aliança. É uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, toda ela revestida de ouro. Dentro eu quero que você coloque a vara de Arão que floresceu, um vaso com o maná que caía do céu e também as 2 tábuas da lei, significando que Jesus é o verbo, a palavra, significando que Ele ressuscitou dentre os mortos, significando que Jesus é o pão que veio do céu, o pão da vida. Agora, coloque esses 3 elementos dentro da arca e coloque uma tampa chamada propiciatório. A palavra propiciatório significa favor, propiciação, favorecimento, favor, graça. Graça. A tampa da arca significa graça. E ali você vai colocar 2 querubins, 2 anjos, um de frente para o outro, com as suas asas estendidas. O sumo sacerdote vai entrar uma vez por ano diante dessa arca, uma vez por ano, no Santo dos Santos. Vai aspergir sangue. E dali, daquele lugar, disse Deus, eu virei e falarei contigo. Dali eu virei e falarei contigo. Você encontra favor ali, no propiciatório, na arca da aliança. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado, amém? E Ele foi sepultado. Ele foi sepultado. Jesus nasceu da Virgem Maria. Assim como Ele nasceu de um ventre virgem, da mesma forma, Ele foi sepultado num túmulo onde ninguém havia sido sepultado, um túmulo virgem, do nascimento à morte, virgem. E a Bíblia diz que Maria Madalena, ela vai ao túmulo, a pedra havia sido removida, e ela entra ali, e o texto diz que haviam ali 2 anjos, um na cabeceira e outro nos pés. O que você tem na sua casa que tem cabeceira e pé? Cama. Jesus então foi colocado sobre uma cama. Quem é colocado sobre uma cama é quem está dormindo, e quem está dormindo vai acordar. Aleluia. Aleluia. O texto sagrado diz que haviam 2 anjos, um na cabeceira e outros nos pés. 2 anjos. Havia ali os lençóis. O túmulo estava vazio. Este é o nosso propiciatório. É ali que eu e você encontramos favor. Você não é salvo por crer que Jesus morreu na cruz. Você é salvo por crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Quando você crê que Ele morreu e ressuscitou, ali você encontra favor, graça, propiciação na morte e na ressurreição de Jesus. Isto te torna isento de qualquer culpa. Isso te torna santo, justificado, íntegro, reto aos olhos de Deus, porque você creu na obra da salvação que há em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Por isso nós estamos puros, justificados, perdoados. Por isso não há mais motivos para nós sujarmos a nossa vida, porque já estamos limpos. Ou seja, Atos 5,31 diz: e Deus colocou à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel. Para o quê? Para o quê? A Israel não tem que pedir. Para dar a Israel. Sem Israel pedir. Para dar a Israel arrependimento. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente. Arrependimento e perdão. Para dar perdão. Eles não têm que pedir perdão. Deus já deu perdão. Diga para a pessoa que está do seu lado: o perdão já é seu, meu irmão. A palavra dar significa conceder livremente. Quando você muda sua mente e recebe a liberdade da escravidão do pecado. Ele me deu, eu não pedi. Agora eu recebo aquilo que Ele me deu. Aleluia. Atos 26, 17 e 18 diz: eu o livrarei do seu próprio povo, falando para Paulo, e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Com qual propósito? Com qual motivo? A fim de que recebam o perdão. Recebam, não peçam, recebam. A palavra receber no grego é lambano, aquele que se apropria, aquele que pega o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Queridos, a igreja precisa falar muito mais sobre a herança, quem nós somos, o que nós possuímos, ao invés de ficar falando sobre pecado, 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 pecado. Pio, a sua mensagem da graça libera as pessoas para pecar. E se eu disser para você: não peque mais, eu te proíbo, você vai parar de pecar? Eu estou dizendo que em Cristo Jesus eu e você somos livres do domínio do pecado. E não precisamos mais aceitar a prática do pecado. Ah, Pio, mas você disse agora há pouco que Ele me perdoou no passado, no presente e no futuro. Claro que sim. O pecado que você cometeu hoje, Jesus vai encarnar novamente, vai morrer novamente para perdoar você novamente? Não, Ele já fez isso. Quando Ele disse na cruz, tetelestai, Ele diz: está feito, está consumado. O escritor aos Hebreus diz que Ele morreu uma única vez, e obteve uma eterna redenção. Uma eterna redenção, aleluia. O versículo 18: para abrir-lhes os olhos e convertê-los, a fim de que receba o perdão. A fim de que receba o perdão, receba a herança, a fim de que receba a liberdade. Aleluia. Livres do domínio, do senhorio do pecado, por crermos e recebermos a obra de Cristo Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Se você sentir liberdade, ore comigo assim, diga assim: Pai Celestial, agora eu sei que a obra de Cristo Jesus me libertou do domínio do pecado. Agora eu recebo, agora eu pego, agora eu me aproprio do teu perdão. Agora eu desfruto de uma vida livre, de uma vida abundante em Cristo Jesus, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou o estado perfeito, o estado aprovado por Deus em Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, veja que agora você não coloca a responsabilidade em Deus. Será que Ele me perdoou? Não, agora você diz assim: eu recebo o meu perdão.
Eu recebo o perdão. Isso é muito importante, isso é uma chave importante. Ao entendermos isso, nós não pensamos mais assim: será que Deus me perdoou? Bom, Deus, eu peço perdão, e será que Ele perdoou agora? Meia hora depois, Deus, eu peço perdão, e agora, será que Ele perdoou? Não, não, não. Você diz assim: Senhor, eu me aproprio, eu pego aquilo que o Senhor já me deu, que é o perdão e a libertação do poder do pecado sobre a minha vida. Agora que você sabe que é livre do poder do pecado, agora que você sabe que é justificado, agora que você sabe que recebeu a herança do perdão, agora você não vai mais querer voltar à prática do pecado, você está livre daquilo. Se voltar à prática do pecado é rejeitar o sangue purificador, é rejeitar a herança do perdão, é rejeitar ser justificado. Por isso nós precisamos aprender essa verdade. Agora que recebemos o perdão, nós estamos livres, livres, livres. Ele não só apagou os meus pecados, tirou os meus pecados, mas Ele também me livrou daquele que me obrigava a pecar. Ele não só me livrou do domínio daquele que me obrigava a pecar, mas agora Ele me deu o domínio para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada irá causar dano à sua vida. Você encontra pessoas que estão com alguma doença, com alguma enfermidade, padecendo, e você conversa com ele: daí, meu irmão, como está? É, pastor, é que a gente é pecador, né, pastor? Então Deus está pesando a mão. Você como pai, como mãe, se o seu filho, se a sua filha fizer alguma coisa errada, e ela está sofrendo, você vai lá e pisa mais ainda? Esmaga mais ainda? E por que você acha que Deus faz isso? Muitos cristãos padecendo opressões das trevas, achando que é Deus, sendo que você já foi perdoado e você já tem autoridade. Lucas 10 diz assim: eis que eu vos dei poder e autoridade para você pisar serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano à sua vida. Meu irmão, sabendo que você foi perdoado, você foi justificado, santificado, está na hora de você chegar na sua casa e dizer assim: espírito imundo, espírito maligno, sai dessa casa, essa casa me pertence, o senhorio Jesus está neste lugar. Saia da minha empresa, saia do meu emprego, saia desses contratos, saia desses negócios, saia do meu ministério, saia dos meus sonhos, saia da minha vida, saia agora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ao saber que você é perdoado, ao saber que Ele te ama, agora você tem autoridade para enfrentar os poderes do inferno. Você nem precisa de mim, nem do seu apacentador para orar lá na sua empresa. Você pode chegar lá, barriga para dentro, peito para fora. Diabo, eu quero dizer que quem manda aqui sou eu agora, em nome de Jesus. Saia daí. Você pode convidar o seu apacentador, o seu pastor, para tomar um cafezinho lá, isso é muito bom. Queridos, é interessante isso. Você sai de um jugo, você sai de um peso sobre as suas costas, de um dominador sobre você, a dominar antes aquilo que dominava. Isso que significa, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E agora nós podemos viver a justiça de Deus, viver para Ele, aleluia. Mateus 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem tenho prazer. Você pode imaginar? João Batista no Rio Jordão. A Bíblia diz que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. João Batista, o maior da espécie humana. Jesus, o Filho de Deus, saindo da água. Daqui a pouco veio uma pomba, não uma pomba como uma pomba, mas
em forma de pomba, o Espírito Santo, pousa sobre Jesus. Os céus se abrem e a voz do Pai: este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. A maior concentração de poder por metro quadrado. Já viu isso? João Batista, Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, tudo ali. Uau! Uau, que coisa tremenda! Não é maravilhoso? Agora se prepare, tem que encher os 2 pulmões, vamos lá. Agora se prepare. O Espírito Santo, ele habita em você. O Pai, o nosso Pai Celestial, ele está dizendo para mim e para você: ei, você é meu filho, minha filha amada. Eu te justifiquei, eu te perdoei. Ei, tem mais, tem mais. A Bíblia Sagrada diz que no reino de Deus, o menor é maior do que João Batista. Neste lugar, nós temos uma maior concentração de poder do que havia naquele dia. Hoje, aqui, agora, mais poder, mais glória do que naquele dia. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Yeah! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Querido, olha o que Deus prepara para mim e para você. Agora o diabo quer nos convencer de que somos pecadores, de que somos miseráveis, de que não é bem assim. Não é bem assim para você, inferno. Não é bem assim. Como não é bem assim? Só porque a minha experiência ainda não me permite viver a palavra, agora eu vou trazer a palavra à minha experiência? Não, é a minha experiência que tem que ir para a palavra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora, posso apertar um pouquinho? Posso apertar um pouquinho? Abençoando como fomos abençoados, segundo pensamento. Agora que nós sabemos que podemos desfrutar do perdão como herança, essa certeza produz em nós uma alegria imensa. Nós começamos a experimentar a vida do reino. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça. Nós somos a justiça. O que é a justiça? O estado daquele que Deus aprova. Eu e você possuímos o estado aprovado por Deus. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. Paz não é você deitar numa rede na beira de uma praia paradisíaca, alguém abanando você com um cacho de uva na sua boca. Não, 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 não. Paz é domínio sobre o mal. A Bíblia Sagrada diz que Davi dominou sobre todos os seus inimigos e tinha paz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Alegria. Agora podemos começar a viver esta vida dada por Deus, a vida do reino de Deus. Aqui cabe uma pergunta: Pio, como eu sei, como saberei que já estou desfrutando do perdão de Deus como herança? Como sabemos que já recebemos o perdão de Deus como herança? Como eu sei? Como eu sei que o perdão dele é meu, já estou desfrutando? Como que eu posso? Me dê uma maneira de testar isso, de provar isso. Como? Pessoal do mezanino, como? Eu só posso dar aquilo que tenho. Eu sei que eu tenho perdão porque eu perdoo. Eu sei porque eu perdoo. Pois somente posso dar aquilo que eu recebi de Deus. Eu tenho o perdão de Deus, eu dou o perdão de Deus. Qual é a medida? Qual é a quantidade do perdão de Deus? Quanto foi que Deus me perdoou?
totalmente. Perdão total, incondicional. Coral, como é que você tem que perdoar? Qual é a medida que você tem que perdoar? Sem medida, incondicional, total. Total. Vejamos esse texto de Mateus 18. Então Pedro aproximou-se de Jesus, graças a Deus por Pedro, né? Aproximou-se de Jesus e perguntou. Pedro nunca foi para casa com uma dúvida. Nunca. Ele sempre perguntava. Perceberam onde eu quero chegar? Você vai lá no grupo familiar e sai lá com dúvida. Aí chega no carro e diz para a esposa, eu queria perguntar isso, mas eu achava que não deveria, porque não sei o que vão pensar de mim, não sei o que vão achar de mim. Não é assim? Pedro não tinha dúvida. Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7 no dia. Olha como está na mente de Jesus. Como meu Pai derramou abundantemente, ilimitadamente o perdão sobre você, Pedro, você tem estoque mais que suficiente para perdoar tanto assim. Olha o próximo versículo. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, 45 mil quilos de prata. Como não tinha condições de pagar ao rei, o rei, ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele. Cancelou a dívida e o deixou ir, livre da dívida, perdoado da dívida. Mas quando ele saiu da presença do rei, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, alguém que lhe devia 40 quilos de prata. Agarrou e começou a sufocar, dizendo, pague-me o que você deve, pague-me o que você deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei os 40 quilos de prata. Mas ele não quis. Diga comigo, ele não quis. Mais uma vez, ele não quis. Perdoar é uma decisão. Ou você quer perdoar, ou você não quer perdoar. Não tem que sentir, é uma decisão. É uma escolha. Você escolhe perdoar ou não. Não fique bravo comigo, eu só estou lendo a Bíblia. Ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor, ao rei, tudo o que havia acontecido. Então o rei, o senhor, chamou o servo e disse, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, 45 mil quilos de prata que você me devia, porque você me implorou, você me pediu. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive? Assim como eu te perdoei, você também não deveria perdoar? Irado, o rei, seu senhor, entregou aos seus torturadores. Diga comigo assim, torturadores. Até que pagasse tudo o que devia.
assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Queridos, quantos de nós estamos debaixo de torturadores? Quantos de nós estamos debaixo de torturadores porque nós não perdoamos? Eu viajei e fui hospedado numa casa, uma família nos hospedou com muito carinho, com muita honra. E ela fez um jantar tão extraordinário, tão especial para a gente. E logo nos primeiros momentos eu percebi que aquela senhora tinha a mão toda atrofiada, toda torta. Andava com dificuldades. Ela se assentava, conversava um pouco, depois levantava, apoiava na mesa assim, colocava a mão nas costas e assim. Sentamos para jantar. E eu falei para ela: o que a senhora tem aí na mão? Isso aqui é o médico disse que é uma artrose, é uma artrite, é um reumatismo. Eu tenho esse negócio aqui já há alguns anos. Eu tomo anti-inflamatório, melhora, eu tomo corticoide, melhora, depois eu preciso parar, depois volta tudo de novo, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, eu vivo debaixo de uma tortura. E conversando dali, conversando daqui, eu falei assim: tem cura para esse seu mal, para essa sua doença? Tem cura? Eu falei: tem cura. É muito caro o tratamento? Eu falei: não. O preço altíssimo já foi pago, agora é de graça. Aí ela falou: verdade? Eu falei: verdade. Mas quando que eu posso iniciar o tratamento? Eu falei: agora, já. Como assim? Do que você está falando? A senhora precisa perdoar. Ela olhou para mim assim, ela fez assim, ó. A senhora precisa perdoar. Ao perdoar, essa tortura, esse torturador vai embora, vai ser retirado. Aí a filha dela estava na mesa e disse: é verdade, mãe. Ela disse assim: eu não perdoo! Ela não merece, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Normalmente se toma o medicamento antes das refeições ou depois. Eu dei bem no meio da refeição. Estraguei o jantar. Estraguei o jantar. Eu falei: é a única maneira da senhora se livrar dessa dor, dessa artrite, dessa artrose, desse mal. Mas ela fez muito mal para mim, ela é uma pessoa perversa. Eu falei: perdoar é ser inteligente, porque quando você não perdoa, você sai de férias, você leva a pessoa com você. Você acorda de madrugada, ela está com você na cama. Você vai passear, ela está com você, ela está no shopping, aonde você for, você leva ela. Perdoe e libere essa pessoa. Aí fizemos uma oração, ela confessou Jesus, abriu o coração dela. Aí fizemos uma oração dizendo assim: eu perdoo fulano de tal, mencionando o nome da pessoa, mesmo que ela não estivesse presente. Com muita dificuldade, o demônio não queria. Aí ela deu um grito e liberou perdão para a pessoa, chorou. Depois da oração, depois de liberar perdão, ela fez assim. Ela encheu tanto os pulmões que parece que ela acabou com o oxigênio da sala. Eu tinha que abrir a janela e respirar lá fora. Ela fez assim:
você tirou uma tonelada das minhas costas. Eu falei, não só isso, você vai voltar os movimentos da sua mão, você vai voltar a andar, você vai voltar a viver em paz. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 32, por gentileza. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz essa pessoa. Como é feliz aquele a quem o Senhor Deus não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Hipócrita é aquele que diz, Senhor, obrigado pelo perdão dos meus pecados, mas eu não perdoo ele. Isso é hipócrita. Eu não estou disposto a liberar perdão. Eu quero fugir, eu quero esconder. Eu não quero que ninguém saiba. Eu me lembro que a esposa do pastor veio visitá-lo. E no final de semana ela chegou na igreja. O pessoal do grupo do serviço, os diáconos, recebe as pessoas. Perguntou assim, por gentileza, senhora, onde que a senhora quer sentar? E aí ela disse, bem lá na frente. Aí o diácono disse assim, não sabia o que dizer, que ele não podia sentar lá na frente, né? Diz assim, mas não vale a pena, porque a mensagem do pastor não é muito boa não. Aí ela perguntou assim, o senhor sabe quem eu sou? Ele falou assim, não, eu sou a mãe do pastor. Aí ele disse assim, e a senhora sabe quem eu sou? Ela disse, não, ainda bem. Ainda bem. Eu posso até fugir de algumas situações, mas nunca do meu Deus. Ele sabe quem eu sou, e Ele sabe quem eu perdoei e quem eu não perdoei. Olha o que diz o próximo versículo. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava, artrite, artrose, todo... de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram-se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci, não é confessar de dizer, é admitir, é reconhecer diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas, e disse, confessarei, ou seja, reconhecerei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia. Olha o próximo versículo. Portanto, que todos os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quanto as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Aleluia, 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 aleluia. O que a Bíblia diz sobre o meu relacionamento com as pessoas? Efésios 4:32. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como, diga assim, assim como, mais forte, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como. Nós vamos ter a conferência, e na conferência muita gente, e aí os helpers vão dizer para você assim, por gentileza, sentem aqui. Eu vou sentar lá no meu lugar. Você sabe quem eu sou? Carteirada ministerial. Come on. Não consuma alimento no templo. Irmão, agora vocês saem por aqui e tal, né? Vai ter fila de carro, vai ter fila para chegar, vai ter fila para sair, vai ter fila para check-in. Podendo, venha mais cedo. Nos ajude.
Esses dias atrás eu recebi um e-mail de 28 páginas de um casal que estava aqui na igreja e a criança correndo lá atrás e gritando, correndo e gritando. Aí os irmãos que são voluntários do grupo de serviço disse: por gentileza, você poderia levar sua criança lá na sala da criança, lá no departamento, lá tem pessoas especializadas para cuidar dele. Não, ela não consegue, a minha criança não fica lá. A criança de 3 anos sabe se fica ou não fica? Como que é isso? E aí o pessoal do grupo de serviço insistiu, dizendo: não, mas olha aqui, a criança está chorando, está gritando. Aí mandou um e-mail desse tamanho: essa igreja não ama, essa igreja não sei o quê, aqui não é meu lugar. Queridos, é tão simples, é tão simples. A minha liberdade termina onde começa a sua. Eu não posso invadir a sua liberdade. Olha o que diz Colossenses 3,13: tolerem uns aos outros, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou, igual Ele te perdoou, perdoe também. Perdão vertical, perdão horizontal. Receber o perdão de Deus e perdoar é viver a revolução da graça. Receber o perdão de Deus e perdoar é viver a revolução da graça. Muitas pessoas tristes e magoadas: eu abri mão das minhas férias em prol de fulano e ninguém me reconhece. Se você abriu mão das suas férias, faça como para o Senhor e não aos homens. Existe uma vida excelente para vivermos. Existe uma vida de reis e sacerdotes. Existe uma vida de júbilo e alegria. Precisamos sair da posição, da postura de sermos juízes que condenam as pessoas, e precisamos olhar as pessoas com um olhar de compaixão, de amor. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ninguém dava valor a nós a não ser Deus. Deus viu valor em mim e em você, para que eu e você agora possamos ver valor nas pessoas que estão ao nosso lado e desfrutar dessa vida prazerosa, maravilhosa, abundante que Ele preparou para nós. Olha o que Ele fez, 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha nenhum pecado. Para quê? Para que em Cristo, nele, nos tornássemos o estado perfeito para Deus, justiça de Deus. Mais uma vez diga assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou o estado perfeito para Deus em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé, aplauda o Senhor com alegria. Sim, Senhor. Aleluia.